Olá, seja bem-vinda e bem-vindo ao nosso programa. Hoje, o Judiciário em Evidência mostra alguns projetos da Justiça cearense que também fazem parte da Agenda 2030 da ONU, que tem o objetivo de construir um mundo melhor. Você vai saber o que é o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 16 da Agenda e o que tem sido feito pelo Tribunal de Justiça do Ceará para promover mais cidadania, celeridade, transparência e redução da violência. Nossas repórteres contam como essas ações chegam até o cidadão, como Luiz e a Andréa. Eles conseguiram a certidão de nascimento em um projeto do TJCE. Um verdadeiro cidadão. O atendimento é excelente, né? E é importante isso aí, porque todo mundo precisa de documento. O Paulo Henrique foi atendido pela ouvidoria do TJCE para tirar dúvidas sobre um processo e ficou satisfeito com a resposta. E ainda, conheça as ações do tribunal para aumentar a produtividade e reduzir a violência. A gente já mostrou algumas ações do TJCE que fazem parte da Agenda 2030 da ONU, Organização das Nações Unidas, que tem a finalidade de construir um planeta melhor para todos nós. Hoje vamos falar sobre o ODS, Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 16, que trata de paz, justiça e instituições eficazes. Ele objetiva promover sociedades pacíficas e inclusivas, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições responsáveis. Um dos pontos do ODS 16 é o fornecimento de identidade para todos. Nesse sentido, o TJCE criou o projeto Caminho da Visibilidade. Juízes e servidores vão a locais públicos a atender o cidadão que não tem a certidão de nascimento, um documento básico para o ser humano. O Luiz de Souza Duarte demorou 58 anos para se sentir parte da sociedade. Um verdadeiro cidadão. Vivendo em situação de rua, ele somente conseguiu ter acesso à certidão de nascimento durante a ação do projeto Caminho da Visibilidade, iniciativa do TJCE para pessoas em situação de vulnerabilidade social. E apareceu aqui, os pessoal tirando documento, né? Eu apareci aqui, frequentava aqui há muito tempo já. Situação de rua aqui, né? O galpão. Aí apareceu o pessoal, aí eu consegui. Ele agora faz planos para ter uma vida melhor. Aposentado, né, que eu sou deficiente, né, agora se aquietar, né, sair da rua, pô. O Luiz não é o único a comemorar a conquista. Aos 78 anos, o Romualdo de Lima Jorge sabe bem as consequências da falta da certidão de nascimento. Não ligava, né? Não ligava, consegui não. Empregado nunca me empreguei. Só fazia bico? Só exatamente, tratar peixe pros outros. Amiga da família de Romualdo, Diana conta que as dificuldades aumentaram durante a pandemia da Covid-19. Até para tomar a vacinação da Covid, até agora ele só tomou uma, por conta de falta de documento. Então a sensação agora de alívio mesmo, bem-estar e gratidão. Muita gratidão pelo belo trabalho que é feito para as pessoas que não têm condições, às vezes não têm informação. E é um trabalho muito bacana, muito bacana. Não precisa mais disso. O projeto Caminho da Visibilidade também atende a pessoas que precisam solicitar a segunda via do documento, como a dona Maria Lucimar. Foi roubado em 77, é desde aí que eu vim pelejando, né? Aí a minha mãe contou que eu me registrei em Itacima, não custou lá. Só tem um CPF, a carteira profissional, né? Aí tem que tirar a identidade, porque sem registro não tira, né? Já eu vou me aposentar. Eu já tenho 66 anos já. Aí precisa do documento, né? Enquanto alguns festejam com a certidão em mãos, outros preenchem o formulário para ter acesso. Maria Andréia perdeu o documento durante um incêndio na casa dela e resolveu procurar o projeto do Judiciário. O atendimento é excelente, né? E é importante isso aí, porque todo mundo precisa de documento. Até mesmo de você passar mal na rua, você ter uma identificação, né? Para poder ir para um hospital, senão você não é atendido. Você com documento é difícil, quem dirá sem. O projeto Caminho da Visibilidade foi instituído pela Corregedoria Geral da Justiça do Ceará em agosto de 2022. Considera o elevado número de pessoas em situação de rua e vulnerabilidade social sem registro de nascimento. Elas são impedidas de ter acesso a políticas públicas, como atendimentos de saúde e programas sociais,
A iniciativa foi idealizada pela juíza Sônia Abreu, da primeira Vara de Registros Públicos de Fortaleza. Do lançamento até março de 2023, foram preenchidos 374 formulários e entregues 213 certidões. O trabalho que começa nas ruas segue aqui no Fórum Clóvis Bevilacqua, onde funciona a primeira Vara de Registros Públicos de Fortaleza. Os servidores da unidade promovem as medidas necessárias para garantir que as certidões sejam entregues a todas as pessoas que procuram a justiça. Existe o princípio da unicidade, que significa dizer que a pessoa só pode ter um registro de nascimento. E a pesquisa é justamente para a gente verificar junto aos cartórios se aquela pessoa já foi registrada ou não. Se ela tiver sido registrada, a gente tenta tirar uma segunda via. Se não, é que a gente determina que seja feito o registro de nascimento. E essa pesquisa é feita aqui em Fortaleza em 10 cartórios. Quando o requerimento chega à secretaria, vai ao protocolo, forma um processo administrativo. Com esse processo administrativo, a gente faz a consulta no CRC, que é uma central de registro civil, e lá tem os dados das pessoas que são registradas. Na hipótese da pessoa informar haver nascido em uma cidade do interior ou até em outro estado, a gente também faz essa pesquisa em outro estado, sempre da mesma forma, pelo CRC, não localizando, oficiando. A ideia do TJCE é dar continuidade ao projeto. Então, a primeira via do registro civil ela é gratuita, então não vai gerar ônus para ninguém. Os cartórios são ressarcidos pelo Tribunal de Justiça em relação a isso. É um projeto que a gente tem intenção de continuar, até porque esse projeto ele atende a um dos propósitos que o CNJ previu com a Política Nacional de Atenção às Pessoas em Situação de Rua. A gente sabe que o número de pessoas em situação de rua tem aumentado no país inteiro. A existência do Poder Judiciário não tem sentido se não for para atender a todas as pessoas que precisam do Judiciário. Dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD, de 2016, mostram que o Brasil tem cerca de 3 milhões de pessoas sem documentos. Pensando em mudar esse cenário, a Corregedoria Nacional de Justiça uniu experiências de outros tribunais, como o TJCE, e criou o Programa de Enfrentamento ao Subregistro Civil e de Ampliação ao Acesso à Documentação Básica por Pessoas Vulneráveis e instituiu a Semana Nacional do Registro Civil. A primeira edição será realizada em maio deste ano. Esse nosso projeto ele é pioneiro em todo o Brasil. E já foi com base nele que o CNJ criou essa Semana Nacional, que vai ocorrer na segunda semana de maio de cada ano. A pessoa que vive nessa situação tem uma dificuldade muito grande. Então, a ideia do CNJ é atender essa população, é resgatar o direito à cidadania dessas pessoas. Então, para isso, os tribunais, as corregedorias foram convocadas a trabalharem com o CNJ. Isso vai ser feito inicialmente nas capitais. A gente vai atender, o cartório vai trabalhar com a gente, a associação. O pessoal da assistência social do município também vai ser chamado a trabalhar com a gente, porque são eles que têm um contato muito mais próximo com essa população mais desassistida. E a gente vai dar o atendimento e tentar ali fazer com que a pesquisa seja realizada no cartório onde ele indicar e a gente já consiga expedir aquela segunda via que a gente chama do documento para ele sair com aquilo na mão. O projeto Caminho da Visibilidade é uma ação que garante cidadania e cumpre o papel social da justiça. Garantir acesso do cidadão à justiça e à informação também faz parte da Agenda 2030 da ONU. Veja agora como é o trabalho das ouvidorias do Judiciário e como o TJCE planeja aumentar a produtividade. Quando um caso está sendo julgado pelo tribunal, é comum que os desembargadores peçam vista, ou seja, queiram analisar mais detalhadamente a ação.
Foi o que ocorreu com o processo do servidor público aposentado Paulo Henrique Rocha, que mora em Russas, município que fica a 170 quilômetros de Fortaleza. Para entender melhor a situação, o Paulo entrou em contato com a ouvidoria do TJCE. Aí um colega sugeriu que eu entrasse em contato com a ouvidoria. A princípio eu nem queria entrar em contato, eu achava que não ia dar resultado, né? Aí quando eu entrei com a solicitação no e-mail, me responderam de prontidão. Entrei com a solicitação de manhã cedo, de tarde me responderam. A ouvidoria do TJCE existe desde 2004. Para a ouvidora-geral desembargadora Jorisa Magalhães Pinheiro, a unidade contribui para o fortalecimento da cidadania e da transparência. A ouvidoria, ela funciona como um elo, um canal entre o tribunal e a sociedade. Então, para o cidadão, para o jurisdicionado, é um acesso ao tribunal, uma oportunidade ao cidadão a ter acesso a informações, a fazer alguma reclamação. E para o próprio tribunal, é uma oportunidade de melhorar o seu serviço e elevar o seu nível de transparência. A ouvidoria do TJCE atende demandas sobre o Tribunal, Fórum das Turmas Recursais e as comarcas do interior. Já dados referentes às varas e aos juizados de Fortaleza são de responsabilidade da ouvidoria do Fórum Clóvis Bevilacqua, criada em 1996. A ouvidoria está dentro daquele princípio da cidadania, esculpido em nossa Constituição Federal. A ouvidoria é um canal que faz essa intermediação entre o cliente cidadão e o Poder Judiciário, seja o Tribunal de Justiça, seja as comarcas em geral. Ela é um agente catalisador desses eventuais problemas que ocorrem no trâmite de algum processo. Somente em 2022, a ouvidoria do TJCE realizou mais de 22 mil atendimentos. Em janeiro e fevereiro de 2023, houve aumento de 40% nas demandas, em comparação ao mesmo período do ano passado. E eu atribuo, vamos dizer, esse aumento na demanda à ampliação do canal de atendimento da ouvidoria, né? Porque hoje nós temos também o WhatsApp Business e também o próprio aplicativo que o cidadão pode baixar no seu celular, né, o TJ Mobile, em que ele tem acesso ao sistema da ouvidoria e pode fazer, né, a sua solicitação, a sua sugestão, a sua reclamação, o seu elogio, é importante também. Ouvidoria do Clóvis Bevilacqua, boa tarde. Depois que a demanda chega à ouvidoria, ela é encaminhada para a unidade competente. Após recebida, a resposta é repassada imediatamente ao cidadão. Além de informações e reclamações, a ouvidoria também recebe sugestões e elogios. Então é um caminho completo, recebe, mas dá uma devolutiva ao cidadão. E aí então eu reputo o aumento na demanda a essa credibilidade da ouvidoria em fornecer aquela informação que o cidadão está buscando. Além de assegurar o acesso público à informação, o TJCE tem foco no aumento da produtividade, que significa acesso à justiça, também previsto na agenda da ONU. A maior eficiência do judiciário é uma das prioridades da atual gestão do TJCE. Para isso, procuraremos assegurar já nos próximos dias, com base nos estudos realizados durante o período da transição e observada a crescente demanda, o aumento da força de trabalho no primeiro grau e segundo graus, ensejando melhoria na qualidade e celeridade da prestação jurisdicional, com o acompanhamento e vigilância da gestão, como é nossa obrigação. Disto eu não abro mão. O TJ enviou mensagem à Assembleia Legislativa para ampliar o número de cargos no Judiciário. A medida foi aprovada em fevereiro deste ano. Vamos iniciar pela mensagem de autoria do Tribunal de Justiça, oriunda da mensagem 01/2023, que dispõe sobre a transformação de cargos vagos efetivos de servidores e a criação de cargos de provimento em comissão na estrutura do Poder Judiciário do Estado do Ceará, com parecer favorável. Aprovada essa mensagem de autoria do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. A lei transformou 44 cargos efetivos de nível fundamental e médio que estavam vagos em 46 cargos de técnico judiciário, que serão preenchidos por meio de concurso público.
Além disso, houve a criação de 270 cargos comissionados, sendo 50 para gabinetes de desembargador e 220 para os juízes, reforçando as equipes que trabalham diretamente com os processos. O aumento dos cargos no judiciário beneficia o cidadão e também quem o representa, como é o caso do advogado Alisson Góes. No escritório dele, alguns processos foram concluídos em menos de um ano. E eu atribuo, sim, essa celeridade às presidências do tribunal que vem, mandato após mandato, melhorando a máquina, melhorando o sistema judicial cearense. Através aí novos concursos, terceirização de alguns serviços, enfim, várias formas que a presidência do Tribunal de Justiça vem buscando para tornar o processo mais célere e assim efetivar o direito do cidadão. Porque no final das contas, por trás dos bastidores, só sabe quem realmente atua. O servidor Paulo Henrique, que você conheceu no começo da reportagem, também gostou dessa celeridade. Eles me disseram que tinha que retirar de pauta para apreciar o processo e que retornaria de imediato. E com 3 dias o processo deu andamento e com 8 dias já estava em pauta novamente. Neste bloco, o programa mostra o que o TJCE faz para contribuir com a redução da violência. Não é fácil contar a história de um abuso ou de outro tipo de violência, ainda mais se a vítima for uma criança. Quando a filha dessa mulher precisou prestar depoimento no Fórum Clóvis Bevilacqua contra o agressor, a mãe ficou com medo de como seria o atendimento. Por questões de privacidade, ela não será identificada. Eu imaginei que ela realmente ia ser ouvida por um juiz na sala, como são os julgamentos normais, né? Ia estar diante do pai dela e do advogado e ela ia receber perguntas assim diretamente. Isso foi o que me deu um pouco de receio. A responsável por ouvir o depoimento, que também não será identificada, conta que a finalidade é acolher a vítima. As crianças, adolescentes e os seus responsáveis chegam aqui cheios de medo, cheios de fantasia, de como possa ser o depoimento. E aí, já desde o comecinho, a gente já dá aquele acolhimento, a gente oferece uma água, oferece um banheiro, pergunta se almoçou, a gente oferece um lanche também. E aí que a gente pergunta se essas pessoas sabem o que vieram fazer aqui e como que elas acham que vai ser o momento delas aqui, né? A maioria acha que vai ser como não aparece na televisão, com os homens, com as roupas pretas, né, enormes e tudo. E aí que a gente vai desmistificando essa fantasia que essas pessoas trazem para cá. Somente quando a mãe chegou ao Fórum de Fortaleza com a filha é que percebeu que o atendimento era bem diferente daquele que havia imaginado. Quando a gente chegou aqui foi uma surpresa, porque não foi nada do que a gente estava imaginando, né? A gente foi muito bem recebido desde a recepção, né? Tinha um funcionário para trazer a gente até o local. E quando a gente chegou aqui, uma funcionária veio, conversou com ela e explicou como é que ia ser, explicou para mim também. Isso deixou a gente muito mais aliviada, porque ela ficou mais tranquila. A gente percebeu que não ia ter aquela coisa, aquele ambiente adulto, onde ela ia ter medo de responder as perguntas. Então, ela ficou muito à vontade. O depoimento especial é o procedimento utilizado para ouvir crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de crimes. No Tribunal de Justiça é o NUDEP, Núcleo do Depoimento Especial, que realiza esse atendimento especializado. A entrevistadora forense do caso que mostramos no começo dessa reportagem explica outros cuidados que a Justiça adota nesse momento tão delicado. A gente fica atenta à idade da criança, né? E se ela está apta a participar daquele depoimento, né? E aí que no comecinho a gente vem, se apresenta para a criança. E uma das coisas muito importantes é dizer para essa criança ou adolescente que a pessoa que está sendo acusada, né? Ela não vai estar aqui presente nesse momento da fala dessa criança, que aqui não vai entrar ninguém que possa deixar ela desconfortável ou constrangida. E aí que isso já vai diminuindo um pouquinho os medos e tudo. E aí, quando está no horário, a gente leva a criança para lá, para a nossa sala de depoimento.
E a gente pergunta a idade da criança, qual a série que ela faz na escola. E bem no comecinho, a gente conversa sobre algum tema neutro para a criança. A gente pergunta para ela o que ela gosta de fazer, o que quer deixar ela feliz. E aí a gente vai diminuindo, sabe, essa distância, né? A gente vai diminuindo essa tensão, esse medo desse momento do depoimento. São em salas como essa que crianças e adolescentes, vítimas ou testemunhas de qualquer tipo de violência, aguardam para prestar seus depoimentos. É um ambiente preparado para que elas se sintam mais acolhidas para contar suas histórias delicadas e traumáticas. Aqui no fórum de Fortaleza, Cláudio Bevilacqua, nós conseguimos com a direção do fórum construir salas. Eu faço sempre questão de dizer isso, ela é padrão, ela é excepcional. No curso que eu fiz de depoimento especial em São Paulo, quando eu mostrei o croquis da nossa sala, eles ficaram encantados, né? E nós construímos, fizemos da forma como foi desenhado. Então é uma sala de excelência para todo o Brasil. Aqui no Ceará, o número de salas de depoimento especial cresceu mais de 6 vezes nos últimos 2 anos, de 3 para 20. Somente no interior, 17 novos espaços foram implantados. Ao todo, 24 entrevistadores forenses fazem esse trabalho em todo o estado. A mãe da menina em que o processo abriu a reportagem afirma que a abordagem correta traz mais segurança para a vítima. Isso é muito importante. E a gente vê muitos casos, e principalmente o medo da criança de falar. Muitas vezes elas são ameaçadas e isso é o que deixa ela com mais receio de falar a verdade. Então, eu acho que ela sendo acolhida num ambiente muito parecido com o ambiente dela, que tem brinquedos e que tem uma pessoa que consegue falar a linguagem dela, deixa ela muito mais segura para ela falar a verdade e falar de fato o que aconteceu. A entrevistadora afirma que a angústia dos depoentes acaba sendo demonstrada durante o depoimento. Ela tem justamente a função de amenizar o sofrimento e evitar a revitimização dos jovens. Isso me mobiliza bastante, sabe? Ver as crianças em sofrimento, tanto pela violência, quanto pela repercussão da violência, sabe? Às vezes as coisas batem de uma forma diferente, porque era para elas estarem inseridas em um determinado contexto da própria infância, sendo que elas são arrancadas disso, né? E são inseridas dentro de outra situação. E elas apresentam essa angústia para a gente, esse sofrimento, sabe? Então, esse acolhimento para deixar a criança ou adolescente à vontade para falar é muito saudável, né? E dos depoimentos especiais que eu já fiz, alguns eu fiquei surpreso com o que nós conseguimos. Nós, que eu digo, o entrevistador, a entrevistadora conseguiu, né, extrair daquela criança ou daquele adolescente, né? Principalmente das crianças que é mais difícil, né? Já fizemos depoimento aqui em que a criança, na hora que você entra no assunto, ponto ali que está sendo apurado, né, ela se retrai, ela se encolhe na poltrona, né? E aí tem que haver todo um trabalho do entrevistador para ela relaxar e conseguir falar. Se fosse num depoimento normal, prestado diretamente para o juiz, nós não conseguiríamos esclarecer o que realmente aconteceu, porque aquela criança ou aquele adolescente certamente não conseguiria falar. Acabar com a violência, inclusive contra crianças, é um dos itens do ODS 16, da Agenda 2030 da ONU, assim como a redução da circulação de armas ilegais. Sobre esse tema, a destruição de armas contribui para reduzir a violência. No Tribunal de Justiça do Ceará, a assistência militar é responsável por recolher armamentos e encaminhar para a destruição no Exército. Essas armas, na verdade, elas são apreendidas na rua, evidentemente por vezes com os meliantes. Na maioria das vezes a polícia, em rondas normais ou em chamamentos emergenciais, se depara com ocorrência. E quando essa ocorrência, os meliantes estão com armas, as armas são apreendidas, passam pelo processo, pela perícia, e por fim elas são guardadas por conta do ato processual. As armas que são apreendidas e depois destruídas foram instrumentos de diversos tipos de crime. Depois que elas não são mais de interesse do processo judicial, a assistência militar leva essas armas para a destruição, conforme determina o CNJ, Conselho Nacional de Justiça. Ela já foi periciada,
o processo já aconteceu, já se tem plena certeza da culpabilidade dos envolvidos, quando ela não é mais item processual. Então, essa arma ela pode ser, sim, destruída mediante uma autorização do juiz que está à frente do processo, ou seja, uma autorização judicial. Então, essa arma é incluída em um rol de armas que são conduzidas até o Exército Brasileiro e, em seguida, são destruídas. A partir desse momento, elas ficam em desuso total, não há a possibilidade de elas retornarem para as ruas, retornarem à sociedade e serem novamente utilizadas. Daí o interesse do judiciário em que essas armas sejam destruídas, né? Porque é um item que não vai voltar para as ruas, que não vai ser de forma alguma utilizado outra vez em nenhum tipo de ato criminoso. De 2019 a 2022, a Justiça Cearense encaminhou mais de 11 mil armas de fogo e mais de 20 mil armas brancas para a destruição. Essa ação impacta diretamente a segurança de todos. A maioria dos crimes de assalto, roubo, eles são praticados com a utilização de armas, né? Se o número de armas é menor, a violência também tende a ser menor. O emprego da violência vai ser menor. O número de homicídios vai ser diferente, vai ser menor também. Então, evidentemente, quanto menos armas, entendemos também menos homicídios, menos violência. Com esses e outros projetos, o TJCE contribui para um mundo mais sustentável, reduzindo as desigualdades sociais e a violência, além de garantir mais cidadania, facilitar o acesso à justiça e aumentar a transparência. E o Judiciário em Evidência termina agora. Inscreva-se no nosso canal no YouTube, compartilhe os vídeos e ative as notificações para receber novos conteúdos. Obrigado pela atenção e em breve a gente volta a se encontrar.